sabe quando vamos parar? E aí pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e com isso restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu! É claro, então, que para começar um estudo da ciência política seria necessário, em primeiro lugar, abdicar de qualquer consequência. Se você não está fazendo nem a questão de ser compreendido, quanto mais, né, questão de desencadear efeitos, né, mudar o mundo, etc, etc. Então, desistir em primeiro lugar. Isso quer dizer que se o que eu estou falando for compreendido e desencadear efeitos benéficos, muito bem. Se não acontecer nada disso, a sua função científica ele cumpriu. Dito isto, o passo seguinte era entender o que é um agente político. E isto colocava diretamente o problema da ação e do poder. O que é a ação humana? Ela é intervenção deliberada num estado de coisas. Dado uma situação, você intervém para transformar numa outra situação. Isso não quer dizer que o que se busca seja sempre a mudança e a novidade. Você pode interferir para impedir que o estado de coisas mude. Isso também é agir. Por exemplo, tem, vamos dizer, um golpe de Estado. Então alguém se mobiliza, como sei lá, os nazistas tentaram na Áustria, né? Então os caras estavam tentando um golpe de Estado. O que fez o primeiro-ministro, o Dollfuss? Ele fez lá uma constituição autoritária para impedir que aquilo acontecesse. Então essa é uma ação reacionária, por assim dizer, tá certo? Ela reage ao estado de coisas para que ele não mude. Também isso é ação, tá certo? E aí a coisa se divide. Note bem que tudo isso é um estudo teórico e a priorístico, é um estudo puramente filosófico. Eu não estou fazendo ciência política ainda, estou fazendo apenas a filosofia da política para tornar possível uma ciência política mais tarde. Que é exatamente o que eu prometi fazer nessa aula. Falei, nessa aula eu vou dar os conceitos, métodos e critérios da ciência política. Depois, mais tarde, eu vou entrar no caso específico do Brasil, mostrar como que eu apliquei isto e como que foi possível, em muitas situações, descrevê-las corretamente e prever o seu desenvolvimento com grande margem de acerto. Na verdade, eu não me lembro de ter errado nunca. Às vezes não acertei na mesma hora, aquilo que eu previ aconteceu, mas demorou um pouco mais, mas sempre aconteceu. Então, eu falo, bom, é claro que eu estou na pista certa. A ciência política é exatamente isto, é isso que tem que fazer. E se os outros não fazem, é porque não sabem ou não querem, né? Estão interessados em outras coisas. Então, o problema do agente nos colocava então duas questões. Quem age politicamente? Então você vê que a ação política ela só se denomina política quando ela alcança uma sociedade inteira. Claro que existe política local também. Mas se você falar numa escala municipal, muito bem, então a ação política na escala municipal será o que alcance o município inteiro. E assim por diante. Então, quem é capaz desse tipo de ação? Daí me ocorreu o problema do negócio que eu chamei o pensamento metonímico. O pensamento metonímico consiste em você confundir o agente com um dos seus aspectos, ou com o seu instrumento, ou com o seu estilo, etc, etc. Então, por exemplo, quando se diz, em 1789, a burguesia tomou o poder, isso é claramente uma metonímia, isso não é uma realidade. Não é isso? O que você quer dizer? Que duas ou três pessoas, que talvez não fossem nem burguesas elas mesmas, né, tomaram o governo e tomaram algumas medidas que favoreceram essa classe burguesa. Mas não que a burguesia tenha tomado o poder.
né? Uma classe social pode tomar o poder. Eu digo, bom, como é que você... Para você agir politicamente, você tem que combinar as coisas. Você não age a esmo, tá certo? Não é tudo fruto do acaso. Então, como é que você reuniria uma classe social inteira, tá certo? Para ela examinar, traçar planos e deliberar e agir? Isso é impossível. Não é isso? O número de pessoas que participam de uma conspiração, de uma revolução, de um golpe de Estado é ínfimo em relação à sociedade teria em relação à sua classe social. Mais ainda, quantos burgueses, né, ou seja, quantos capitalistas havia na liderança da Revolução Francesa? A resposta é nenhum. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha o Necker, era o único. Né? Assim como, se você perguntar quantos proletários havia no primeiro Comitê Central da União Soviética, nenhum. E assim por diante. Então, bom, então é claro que isso é um pensamento metonímico. Algumas pessoas, um grupo determinado, derruba o governo, toma o poder, e você, alegando que eles representam uma classe, a qual não foi consultada a respeito, né? E a qual pode inclusive se incluir entre as vítimas do novo governo. Né? Então, eu vi que esse tipo de pensamento metonímico era um vício geral da modernidade praticamente inteira. Né? O modo de você dizer, por exemplo, a Argentina declarou guerra ao Paraguai. Né? Guerra do Paraguai. Quando você vai ver, morreu mais gente na frente interna lutando contra o serviço militar do que no campo de batalha. Então é claro que não foi a Argentina que declarou guerra. Foi uma fração mínima da Argentina que estava no poder, declarou guerra contra a vontade maciça da população. No Brasil, ao contrário, no Brasil houve um entusiasmo bélico fabuloso. Todo mundo queria ir para a guerra do Paraguai, exceto, né, os ricos, evidentemente. Daí surgiram os famosos voluntários da pátria. Sabe o que é os voluntários da pátria, né? O neguinho rico contratava 40 escravos para ir no lugar dele, né? Falava, te dou uma grana, você vai lá morrer no meu lugar. E pronto, e ele virava um dos voluntários da pátria. Mas, em geral, a população apoiou maciçamente o governo brasileiro na guerra do Paraguai. Mas, nos dois casos você usa a mesma expressão. O Brasil declarou guerra ao Paraguai e a Argentina declarou guerra ao Paraguai. Então, na própria seleção das palavras, você já está começando a se enganar. Você está se impedindo de ver qual foi a ação verdadeira e qual foi o agente verdadeiro. Então, esta distinção era fundamental. Então, aí surge a pergunta, ampliando um pouco mais a questão, quem é capaz de ação histórica? O que é ação histórica? É a ação cujos efeitos se prolongam para além da duração da vida do seu agente. Como, por exemplo, o Código de Napoleão Bonaparte, que muito tempo depois de Napoleão Bonaparte ter caído do cavalo, continuou em vigor. Não é isso? Ou, por exemplo, o Império de Carlos Magno. Ele funda o Império, depois os seus descendentes estraçalham o Império, mas ele durou depois da morte dele. Então, são ações que têm consequências de longo prazo e de grande profundidade e vastidão. Quem é capaz desse tipo de ação? Se você perguntar um país, pode ser um agente histórico. Por exemplo, o Brasil pode ser um agente histórico nesse sentido, de jeito nenhum. Por quê? A ação subentende, isto é um princípio fundamental, a ação subentende a unidade do agente. Então, se você tem 15 pessoas agindo sem ter combinado nada, você não tem uma ação, você tem apenas uma confusão. Tá certo? Se combinaram, mas no dia seguinte esqueceram ou traíram, também não agiram. Então, só é possível você falar de um agente histórico quando existe uma unidade e persistência da ação ao longo do tempo. E isso só é possível quando o grupo que está empreendendo a ação consegue se reproduzir ao longo das gerações. Ou seja, consegue formar pessoas que estão devotadas aos mesmos objetivos, com a mesma intensidade e o mesmo comprometimento profundo dos seus fundadores. Não é isso? Então, isto restringe enormemente o número de
agentes históricos. E nós estamos contando histórias que não existem. Quando você fala, por exemplo, a história do Brasil, o Brasil não é um agente para você contar a história dele como se fosse a biografia de uma pessoa. A história do Brasil quer dizer um monte de acontecimentos inconexos que aconteceram mais ou menos dentro do mesmo território, quer dizer, o território também muda, ele incorpora um pedaço, perde outro pedaço. Então, história do Brasil é uma expressão metonímica, né? Quer dizer, história das coisas que vários grupos de pessoas fizeram dentro do Brasil, não é isso? Ou alegando estar agindo em nome do Brasil, que nós não sabemos também se estavam, né? Quando o Barão do Rio Branco foi lá fazer a famosa disputa de fronteiras, né? Bom, ele estava fazendo em nome do que ele achava que era o interesse nacional, mas a maioria da população não sabia absolutamente nada. Quer dizer, o cara que mora no Rio Grande do Sul, ele está pouco lixando para a fronteira lá do Acre, né? Daí volta o Barão e todo mundo diz, não, ele fez uma grande vitória para o país, etc. É relativo. Um país não tem esta unidade de consciência capaz de ser reproduzida de geração em geração, né, de maneira eficiente, de modo a preservar a linha de ação. Mas tem algumas entidades que têm. Por exemplo, a Igreja Católica tem. Não é isso? A Igreja Católica tem mais ou menos os mesmos rituais, os mesmos mandamentos, a mesma lei canônica, desde que ela foi fundada até hoje. De vez em quando muda um pouquinho, reforma um pouquinho, mas em substância continua a mesma coisa. Então isso quer dizer que, de modo geral, estatisticamente, a maior parte dos camaradas que são formados dentro da Igreja Católica, eles refletem uma linha de ação histórica que vem desde a fundação da Igreja. Do mesmo modo, entidades, vamos dizer, esotéricas, como a maçonaria, por exemplo, todos os maçons passam pelos mesmos rituais, obedecem os mesmos valores, etc. Então é possível uma ação contínua. Tá certo? Uma organização como o Partido Comunista, que é a organização política mais velha que existe no mundo, mas a única organização que tem uma existência contínua, vamos dizer, há um século e meio, passando de geração em geração, a mesma formação. Formação quer dizer doutrinação. Não, é uma coisa muito maior do que isso. É passar toda uma cultura, sentimentos, símbolos, reações, etc. Existe, aqui nos Estados Unidos tem um monte de livros sobre a educação do que chamam Red Diapers, fraldas vermelhas, que são os filhos dos comunistas. E você vê que de geração em geração aquilo vai passando e impregnando profundamente, de modo que o negro, mesmo que ele deixe de ser comunista mais tarde, ele continua com a mesma estrutura de personalidade e de algum modo ele vai continuar servindo ao mesmo objetivo. Então existem entidades que têm capacidade de ação histórica. Se você perguntar assim, as Forças Armadas são agente histórico? De jeito nenhum. Porque elas não têm unidade suficiente. Elas são um órgão e instrumento do Estado. Elas não são causa sui. Elas não decidem o seu próprio curso, como a Igreja Católica decide, ou a maçonaria decide, ou o Partido Comunista decide, né? Existe um elemento estranho que as envolve e determina. Em certos momentos, pode haver uma unidade entre um grupo de oficiais militares que sentem do mesmo modo, então agem de maneira convergente, como aconteceu em 64, por exemplo, né? Mas é a unidade desse grupo, então esse grupo é o agente e as Forças Armadas não são agente. Essa distinção é absolutamente fundamental para você poder descrever o que está realmente acontecendo, né? Então, é aquele verso do Antônio Machado: a distinguir-me paro las voces de los ecos. Paro para distinguir as vozes dos ecos. E isso é fundamental para você saber o que está acontecendo. Eu digo, bom, basta isso. Só com essas explicações você já vê que vícios de linguagem acumulados no debate político criam uma confusão dos demônios. Não é isso? Então, com esses, usando esta linguagem amplamente metonímica, você nunca vai conseguir uma descrição apropriada do que está acontecendo. Bom, isto foi depois uma das técnicas que eu apliquei no diagnóstico das situações reais. Quer dizer, quem está efetivamente agindo, né? Quem tem uma linha de ação contínua por trás de milhares de ações que as ecoam. Isso aqui é básico, né? Então, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como que a gente aplica isso à descrição de situações reais, né?
E como nós podemos, do mesmo modo, fazer uma descrição da situação atual e chegar a alguns prognósticos, né? Então, para ser um agente é preciso ter unidade. Então, a unidade máxima que nós podemos ter é a unidade de uma personalidade, uma consciência única que está pensando tudo. Então, é possível que o indivíduo ele seja um agente histórico, se ele conseguir ter uma unidade e persistência de propósito ao longo de toda a sua vida pública, quer dizer, de tal modo a deixar marcas cuja presença se prolongue para além da duração da sua vida, como fez, por exemplo, Napoleão Bonaparte. No caso de Napoleão, isto se torna maximamente claro, porque nós sabemos, pelo estudo das batalhas, que o exército napoleônico só funcionava onde o próprio Napoleão estava presente. Né? Ou seja, ele tinha grandes generais, mas não adiantava ele delegar o comando para esses generais. Ele tinha que ir lá pessoalmente. Por quê? Só ele tinha a concepção integral, estratégica e tática integral na cabeça. Os outros não tinham, eles tinham só partes. Então, para que a estratégia global funcionasse, era preciso ter aquela cabeça. Em outros casos, você vê que os indivíduos não têm essa unidade, mas o grupo que eles formam os agrega de tal maneira, como acontece no caso do Partido Comunista, que esta entidade, apesar das deficiências e falhas e distrações dos seus membros, continua agindo coerentemente e convergentemente ao longo do tempo. Isto aí nos permite fazer a distinção, que essa eu aprendi com Georg Jelinek no livro Teoria do Estado, um dos grandes livros de teoria política do mundo, onde ele escolhe princípio número 1. Bom, eu tinha alguns anteriores a este, mas para ele esse é o começo. Distinguir na sociedade o que é resultado de um acúmulo fortuito de causas e o que é resultado de um plano e de uma deliberação. Ora, confundir essas duas coisas é um dos preceitos fundamentais da ciência política e do comentário político hoje. Ou seja, você discernir intenções por baixo de similaridades e convergências. Por exemplo, todo o pessoal que escreve sobre os Illuminati, né? Os Illuminati estão no poder. Fala, bom, os caras que estão aí, eles podem ter algo parecido com os Illuminati, mas você não tem a mais mínima evidência da continuidade dessa organização ao longo do tempo. Então pode aparecer 500 organizações diferentes que, como você vê uma similaridade, porque eles estão fazendo o que os Illuminati queriam fazer, você diz que são os Illuminati. Ou seja, você está conferindo uma unidade substantiva, tá certo, a uma convergência de aparências. Não é isso? Outra forma de pensamento metonímico é o organicismo. O organicismo é uma teoria inventada por um pensador conservador alemão chamado Adam Müller, no começo do século XIX, onde ele propunha considerar a sociedade como se fosse um organismo, um corpo animal vivo. Eu digo, bom, claro, heuristicamente, quer dizer, como maneira de estimular a sua imaginação, o organismo pode até funcionar, porque ele te faz ver ligações que normalmente passariam despercebidas. Porém, uma sociedade ou um país pode ter o tipo de unidade orgânica que tem um corpo animal? É claro que não. Porque para que ele tivesse esta unidade, seria preciso que os indivíduos que o compõem não fossem unidades, mas fossem apenas partes. Né? Muitos indivíduos na sociedade humana não são de fato individualidades, são apenas partes. Ou seja, entram num processo que as transcende, que elas não compreendem, mas ao qual elas colaboram passivamente, por assim dizer. Mas tem outros indivíduos que são eles a matriz, vamos dizer, do conjunto que está acontecendo, como por exemplo Napoleão Bonaparte, o Lenin, né? o Mussolini, o Hitler, etc. Então, o organicismo falha na medida em que ele não reconhece o verdadeiro padrão de unidade. Ele pega, vamos dizer, a presença de todos, a pertinência de todos os membros a uma sociedade, como se fosse uma pertinência orgânica. Não é isso? Bom, é claro que isso aí não é uma metonímia, é uma metáfora.
Mas como metáfora, ela não é um conceito descritivo apropriado. A metáfora é um tipo de pensamento analógico, né? Analógico é aquilo que tende a uma unidade lógica se alcançá-la. Então, o analógico é uma síntese de semelhanças e diferenças, tudo misturado. E você só entrará no terreno lógico quando você desmisturar, ver o que tem que ver com o que não tem que ver. Então, a metáfora serve para despertar intuições, percepções, ideias, etc, etc. Mas ela não é uma descrição da realidade. A metáfora serve subjetivamente para ajudar você. Não é isso? Então, é como olha, você não pode fazer sexo com um comprimido de Viagra. Não é isso? Ele é um componente que você usa para facilitar o seu desempenho. Mas não é com ele que você está transando, né? Espero que não seja, pelo menos. Já inventaram tudo agora. Né? Então, a metáfora é como um comprimido de Viagra. Ela faz você funcionar mais rápido, mas não quer dizer que a visão que você está tendo da realidade seja mais adequada. O próprio Karl Marx, ele entra um pouco no organicismo sem saber, porque ele sempre vê a sociedade como uma unidade conflitiva, marcada sempre pela luta de classes. Não é isso? Ora, o que é a luta de classes? É também uma metáfora. Bom, que existem as classes sociais, nós sabemos, elas existem. Onde termina uma, onde começa a outra. O historiador marxista inglês E.P. Thompson chegou à conclusão de que não há critério econômico suficiente para distinguir duas classes. Que você teria que levar em conta elementos culturais, psicológicos, subjetivos, etc, etc. Ou seja, existem proletários honorários e burgueses honorários, que não são proletários nem burgueses. Então, a própria distinção entre as classes já é um problema. E você descrever a convivência delas como uma luta é também, agora é uma metonímia, de fato, porque quando não está havendo conflito de classe algum, você pode dizer que é um conflito de classe latente. É um conflito de classe latente. Durante 300 anos não houve nenhum conflito, né, de classe. Daí aparece o conflito. Você está vendo? O conflito já estava latente nos anos 300 anos. Então você está confundindo, vamos dizer, o potencial com o atual. Então, erros desse tipo são praticamente, se você ler qualquer história das ideias políticas, você vai ver que quase 90% das ideias políticas são isso. Então, metáforas, metonímias, etc, etc. Sempre, quase sempre construídas em função daquela tomada de posição prévia em favor de um certo modelo de sociedade que você nunca viu ou do qual você só vê as sementes. Não é isso? No presente momento. Por exemplo, quando John Locke cria toda a teoria da democracia moderna, alguns elementos dessa democracia já existiam na Inglaterra, mas nem todos. Então, aquilo que estava ali em semente, ele já via como um produto acabado, e em função desse produto acabado, julgava o que estava acontecendo no tempo dele. Né? E assim por diante. Muito bem. Se para ser um agente é preciso ter uma unidade, tá certo? Então, o que define, o que determina o curso da ação tomado por um indivíduo ou um grupo? É o que ele tem na consciência. Então aí surge a noção que é fundamental do horizonte de consciência. Aonde o neguinho não enxerga, ele não age, ou se ele agir, ele age às tontas e não sabe o que está fazendo. Então, se a ação é uma transformação deliberada do estado de coisas, ela pressupõe uma deliberação, e a deliberação pressupõe, portanto, um conhecimento da situação. E este conhecimento deve ter os seus limites, quer dizer, tem um ponto a partir do qual o sujeito não enxerga mais. Então, por exemplo, um exercício que eu fiz sobre o horizonte, a noção do horizonte de consciência, foi o livro que eu escrevi sobre Maquiavel. Porque tem uma série de coisas que ele sabe, mas tem outras tantas coisas que são essenciais para aquilo que ele está dizendo, que ele não sabe absolutamente. Então, no caso do Maquiavel, o horizonte de consciência é bastante estreito, né? O que explica que o teórico da tomada do poder e o teórico da vitória na política estivesse sempre do lado perdedor. Se ele entendesse realmente a sua teoria, ele saberia escolher o lado vencedor. Né?
Então, é o fracassado que vira o teórico do sucesso. Tá certo? E não fez sucesso nem mesmo com isso, porque ele terminou a vida muito mal. Então, você vê que no julgamento das situações reais, o Maquiavel falhava miseravelmente. E ele compensava, vamos dizer, esta sua incapacidade de diagnóstico com uma espécie de pessimismo que simula um realismo. Quando você não sabe o que está acontecendo, então você aposta no pior. Isso dá a impressão que você é realista. Mas olha, você apostar no pior ou no melhor, aí fazendo como Jorge Bernanos, né? O otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia. Não há diferença entre eles. Você apostou no melhor, apostou no pior, fala, bom, é tudo preferência subjetiva sua. Não é uma coisa da realidade. Então, você vê que ali no Maquiavel, foi tido de uma maneira monstruosamente errada como fundador do realismo na ciência política, faltava totalmente o realismo. E abundava o quê? O pessimismo. Né? A aposta no pior. Então, esse problema do horizonte de consciência, ele pode ser resolvido na medida em que você, conhecendo historicamente a ação que o indivíduo desempenhou e conhecendo os elementos da situação em torno, você vê o quê? Quais os pontos fundamentais que ele ignorou. Então, o horizonte de consciência é definido pelo que, a não ser eu tirei do Jean Fourastier, pelo mapa da ignorância. Não se trata de uma ignorância fortuita. Todo mundo ignora alguma coisa, evidentemente. Mas, como já me ensinava o meu professor, o padre Stanislau Ladzons, existe uma diferença entre a nesciência e a ignorância. Nesciência é você ignorar alguma coisa. Ignorância é você ignorar aquilo que você precisaria saber. Por exemplo, um motorista de ônibus que não sabe dirigir ônibus. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. E aí, pessoal, fiquem com o vídeo do professor Olavo de Carvalho. Curtam, comentem, compartilhem. Quem puder, ajude o nosso canal. Os links estão aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos ajudar a manter viva a memória do nosso querido professor e, com isso, restaurar a inteligência e a alta cultura no Brasil. Não vamos ganhar a guerra cultural com política, e sim com inteligência. Muito obrigado a todos. Vamos em busca do conhecimento. Os links estão aí para vocês ajudarem o canal. Valeu!